Senhoras, senhores, autoridades, profissionais da área do direito, trabalhadores rurais e também de outras áreas que estão presentes neste importante evento que está sendo realizado a partir de agora. É um evento que vai discutir um assunto de grande relevância para o país, principalmente no momento de transformações que nós estamos vivendo. E é com a presença de todos vocês, muitas pessoas aqui, a gente sabe que a gente consegue mudar para melhor o que é necessário mudar para melhor. Vocês todos receberam, dentro dessa pasta, a programação do que vai acontecer nesse seminário hoje. Mas, só para lembrar e reforçar, nós teremos aqui 3 painéis. O primeiro deles falando sobre limites dos instrumentos coletivos, como meio de normatização das relações trabalhistas. O segundo, a categoria profissional diferenciada dos condutores rodoviários no setor do agronegócio. E o terceiro painel, sindicalismo no Brasil, novas perspectivas. Entre o primeiro e o segundo painel, nós teremos um intervalo para o café. Entre o segundo e o terceiro painel, teremos um intervalo para almoço. Eu espero que todos vocês aproveitem ao máximo as discussões, as opiniões que serão e os debates que serão feitos aqui. Para dar início oficialmente a este evento, nós vamos compor a nossa mesa com as autoridades que estão presentes. Começando pelo presidente da Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo, Valdir de Souza Pestana. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. O prefeito de São José do Rio Preto, Edson Edinho Araújo. O presidente da Câmara de São José do Rio Preto, Jean Charles Serbeto. O presidente parece que não está presente. Bom, dando sequência, então, para compor a nossa mesa, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, representando o diretor da Escola Judicial da 15ª Região, doutora Tereza Aparecida Asta Gemininani. E o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São José do Rio Preto, Milton José Ferreira de Mello. Bom, agora eu gostaria, composta a mesa, antes de fazer a abertura oficial deste seminário, gostaria que todos ficassem de pé para a execução do hino nacional. Gigante
Dando sequência, então, a este evento de grande importância, nós vamos ouvir os nossos convidados que compõem a nossa mesa, começando por nosso anfitrião, o presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo, Valdir de Souza Pestana. Com a palavra, por favor. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer, eu vou pela tecnologia e o auxílio do óculos. Queria agradecer a presença de todos e de todas, em especial das autoridades que nos prestigiam. Esse evento faz parte de uma sequência de seminários, congressos, encontros que a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo, que tem a honra de presidir com muita responsabilidade, ainda mais na época atual, que vem promovendo, nesses últimos 5 anos, sempre contando com o apoio da participação do Tribunal da 15ª Região, para nós é um orgulho estar sempre discutindo, do Ministério Público do Trabalho e das representações patronais. O propósito desses eventos sempre foi a preservação e fortalecimento das relações do trabalho do setor de transportes do rodoviário, que hoje enfrenta os maiores desafios de sua história e está para sofrer profundas mudanças em sua legislação. Talvez uma das mais relevantes e eficientes atividades do movimento sindical seja a de promover debates com a sociedade e os eventos que realizamos nos últimos anos, trazendo juízes, procuradores, advogados, sindicalistas, ministros, empresários, trabalhadores e a sociedade civil para discutir os temas pertinentes ao setor. Nos ajudou muito a compreender melhor a questão importante e ao tomarmos decisões com mais segurança e eficiência do dia a dia na atividade sindical. Mesmo que muitos não queiram que nem o Congresso Nacional. Isso não está no discurso, são coisas minhas, eu detesto o discurso. Alguns já me conhecem e sabem que eu sou direto e objetivo. Mas nós sempre tivemos uma visão muito grande. Aqui a região de São José do Rio Preto é um dos pilares do agronegócio paulista. É um dos maiores setores, não é só de São Paulo, não, é que é do Brasil, essa região. O setor sucrocoleiro movimenta boa parte da economia e tem no trabalhador em transporte uma peça importante dentro da engrenagem de produção de açúcar e álcool. Motorista, tratorista, operadores de maquinário agrícola representam hoje uma parcela considerável do quadro de colaboradores das usinas de açúcar e álcool. Porém, vivemos tempos de extremas dificuldades para o trabalhador, não só o transporte, mas as categorias profissionais. A reforma trabalhista, que entra em vigência em novembro, traz profundas mudanças e extremos retrocessos, o que aumenta a responsabilidade das entidades sindicais de trabalhadores na defesa dos direitos e nas melhores condições de trabalho. A questão de representação sindical no segmento da agroindústria ganha ainda mais importância em vista da necessidade do trabalhador ter uma representação fortalecida e apta às lutas que virão. O trabalhador não pode ser ainda mais fragilizado nesse momento, onde direitos até antes intocáveis poderão ser discutidos e flexibilizados. O trabalhador do setor rodoviário, que comemorou em 2012 a Lei 12.619, se não perfeita, pelo menos um grande avanço com garantia de uma jornada digna de trabalho, percebeu a força de seus inimigos em 2015, com a Lei 13.103, que, dentre outras barbaridades, trouxe a jornada de trabalho de 12 horas diárias e o trabalho sem remuneração, tempo de espera. E agora, a reforma trabalhista parte da mesma trincheira inimiga. Se não houver um fortalecimento da representação profissional, o trabalhador ficará indefeso nas linhas inimigas. O trabalhador precisa estar fortalecido nesta luta. E os sindicatos de rodoviários cumprem este papel. Com um trabalho árduo e uma luta incessante pelos direitos dos trabalhadores, mas vivemos um novo momento, um período de incerteza, um novo caminho a trilhar. O trabalhador não pode ainda andar solitário. É preciso um sindicato forte
E, diante dessa nova realidade, precisamos nos reinventar para vencer ou vencer. Não há outro caminho. A proposta de realizarmos este evento aqui em São José do Rio Preto, na região noroeste do estado, é muito importante e oportuna, pois queremos mostrar que as representações dos trabalhadores em transporte da região estão atentas a essas mudanças e querem enfrentar esses desafios com debates, com propostas, com parcerias e com união. Por força de uma determinação judicial, a federação teve que assumir como interventora o sindicato local da região de São José do Rio Preto. Nossa obrigação é zelar pelos interesses da categoria e o patrimônio dessa entidade, pois trata-se dos maiores sindicatos e segmentos do Estado. Mas eu quero confessar a vocês, não vejo a hora de entregar esse comando, de transferir essa responsabilidade aos trabalhadores da categoria aqui da região. São eles que devem conduzir os destinos dessa entidade. Sempre combati todos os sistemas de intervenção. Para finalizar, mais uma vez quero agradecer a todos os presentes, essa mesa seleta, aos palestrantes, aos juízes, embargadores, advogados, à categoria. Sejamos produtivos neste seminário. Nosso desejo é que muito mais virão. Já estamos programando, inclusive, acho que dia 24 ou dia 25, na segunda região, no Tribunal de São Paulo. Estamos organizando. Vamos abrir o convite a todos também. E os caminhos para o fortalecimento da relação do trabalho e o equilíbrio necessário entre os empregados e empregadores vai acontecer a partir desses eventos. Eu acredito que seja um dos primeiros a estar começando a discutir o que nós vamos discutir aqui, não só o agronegócio, a representatividade, mas também as leis que estão aí. Terminado o discurso, eu gosto sempre de falar um pouquinho de improviso e peço encarecidamente um pouquinho só de paciência. O que nós estamos vendo acontecer hoje no Congresso Nacional, eu não estou entendendo. Eu acredito que os juízes, ministros, advogados também vão passar por um novo momento na vida. Os trabalhadores, que são a parte mais frágil disso tudo, a população está sendo taxada de tal maneira que eu fico impressionado, não sei nem como é que o prefeito Edinho consegue sobreviver a essa loucura daquele Congresso. De fica, não fica, sai, entra, fazem leis que até agora não vejo que são legais à população brasileira como um todo. Essa reforma trabalhista que lá está, não deu certo em lugar nenhum do planeta, e nós vamos ter que conviver com isso aqui e saber se isso também vai acontecer aqui ou não. Eu entendo que a parte mais fragilizada é o trabalhador, é o cidadão comum. Eu vejo, às vezes, algumas leis serem colocadas lá que eu não consigo entender. O dito jabuti, né, Edinho? Ele não sobe em árvore, alguém colocou ele lá. Nós sofremos de muito isso com a Lei 13.103, onde os ministros estão discutindo isso, os juízes da 15ª estão discutindo isso, os advogados tentam discutir, que era uma lei não boa, né, doutor Sandro, que virou um monstrengo que acaba com a vida dos trabalhadores. Só que eles, não satisfeitos, importaram isso para o Brasil inteiro, para todos os trabalhadores do Brasil. Eu não sei onde fica a qualidade de vida. Eu mesmo, no dia a dia, estava comentando com os ministros, com os juízes, eu não tenho mais vida pessoal brigando por esses trabalhadores. Não consigo curtir meu neto. E olho para o neto, não sei se ele aposenta. O que vai ser da vida dele? Vejo meu genro, meu filho está aqui, mais 2 ou 3 desempregados. Quem vai dar guarida? Até quando eu vou aguentar? Até quando os juízes, os ministros vão aguentar essas decisões nos tribunais? Como é que vão fazer? O medo maior mesmo, é a criminalidade. É o aumento do crime organizado nesse país. Em São Paulo, a gente fala de 3 letrinhas, que é tal de PCC. Cada dia aumenta mais esse exército. Por quê? Por falta de consciência daqueles que estão lá eleitos por nós. Então, eu acredito que esse seminário começa a tomar um novo rumo nesse país, somente nesse estado e nessa região, e que a gente consiga organizar mais debates, que o Edinho, junto com a Câmara Municipal, organize debates, para a gente ver o que vai fazer. Porque cada vez que um município cresce, mas a riqueza não vem junto, não adianta aquelas emendas parlamentares virem parar na mão do Edinho, se ele não vai ter qualidade de vida embaixo. Eu sei que o prefeito aqui, ele não foi um baluarte, você modificou São José do Rio Preto. Desde que eu venho para essa região, eu venho vendo o que você faz nos seus mandatos. Você abriu São José do Rio Preto para o Brasil.
Começou a se instalar muita gente boa, mas o agronegócio, sempre digo, ele pode ser o bom na commodity, mas também tem que dar qualidade de vida embaixo. Porque não adianta o dono do agronegócio ser bom para a família dele lá fora, tem que ser bom para a família aqui dentro do Brasil. Então, eu peço desculpas pelo desabafo, mas que a gente tenha um bom seminário e que a gente escute bem esses juízes, ministros, advogados, que a gente precisa entender o que vai acontecer no Brasil. Obrigado a todos e um bom seminário. Bom, antes de dar sequência, então, e ceder a palavra a nosso segundo convidado, gostaria de agradecer a presença de algumas autoridades que estão participando desse seminário. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Sertãozinho, José Carlos Rulo. Nós também temos a presença do vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Pitangueiras, Júlio César Cursi, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Anexos de Jales e Região, José Roberto Duarte Silveira, também do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Panificação de Extrema e Região, Jurandir Cesário Bezerra, representando o presidente da SETCARP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto, representando o presidente Cagil Miura, o senhor Antônio Rafael Conde. Nós também temos a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empregados em Transporte Escolar de Campinas e Região, Laércio Pinhel da Silva, o vice-presidente da 22ª subseção da OAB, Luiz Carlos Melo dos Santos, a juíza do trabalho titular da 2ª Vara, Margarete Aparecida Sólcia, e também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jaú e Região, o presidente do Sindicato dos Escolares de São Paulo, Martim Aparecido Pereira da Silva. Agora eu gostaria de passar a palavra à desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, representando o diretor da Escola Judicial da 15ª Região, doutora Tereza Aparecida Asta Gimignani. Por favor. Meu bom dia a todos. Cumprimento especialmente, por primeiro, os integrantes da mesa, o presidente da Federação, Valdir de Souza Pestana, o prefeito Edinho Araújo, o presidente do meu tribunal, Fernando Borges. Cumprimento também os ministros do TST que comparecem abrilhantando este evento, o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro Douglas Alencar Rodrigues, e quero deixar o meu cumprimento especial a quem tem batalhado diuturnamente pela realização de eventos como esse. Nós estamos em contato direto, já participei de vários eventos, e eles têm se dedicado a estimular este diálogo entre o patronato e os trabalhadores. Registrar aqui os meus cumprimentos especiais ao doutor Adilson Boareto e também ao doutor Omar Rocha e ao Márcio José Lopes, que tem se dedicado em costurar as divergências, construindo um caminho do possível. Senhoras e senhores, eu tenho quase 30 anos de magistratura, e, para mim, é um renovado prazer participar de eventos como esses, porque demonstra que o Brasil está vivo, que, apesar dos desencontros, apesar das incongruências com as quais, muitas vezes, nós discordamos, e bate um pouco de desilusão, muitas vezes, com o que está acontecendo, existe um país pulsante, um país que tem vitalidade. E eventos como esses demonstram que este país tem capacidade de decidir, tem capacidade de mudar o que está
posto até então, tem capacidade de construir uma nova realidade. A grande vantagem desses encontros é que nós não estamos falando de um país idealizado, de um país formal, mas de um país real, que todos nós enfrentamos quando acordamos pela manhã e vamos ao trabalho. Esse país que nós encontramos no nosso dia a dia e que nós queremos que seja construído com um novo perfil. O grande desafio que está sendo posto hoje para todos nós, como ao modelo da esfinge grega do decifra-me ou te devoro. Um país até então patrimonialista, cuja sociedade era construída com marcos de coerção, passa a ser convidado a construir marcos de consenso. É um desafio. Nós não temos modelos para seguir na construção de um país pautado pelo consenso. O consenso construído pelo diálogo entre as forças produtivas e as forças do trabalho. Uma não vive sem a outra. É utópico imaginar que nós teremos um país possível sem um trabalho decente, sem garantir as condições mínimas para aquele que trabalha. Isso é utópico, isso é balela. É evidente que tem que haver a costura destes pontos de consenso para podermos construir um desenvolvimento sustentável do nosso país. Nós não queremos um país de mentira, um país de faz de conta, um país bonito no papel. Nós queremos um país de verdade, em que as forças vitais estejam pulsando na construção de riquezas que vão redundar numa qualidade de vida em benefício de todos, e não apenas de um determinado segmento da população. Como magistrada que há 30 anos está nessa estrada gratificante de construir um novo país, eu me sinto honrada em participar deste evento e cumprimento a todos, parabenizando os organizadores pela iniciativa em promovê-lo. Um bom dia a todos, um bom evento a todos. Bom, em nome da organização do seminário, a gente gostaria de agradecer também a presença do presidente do Sindicato de Cargas de São Paulo, Natalício Ferreira Alves, da desembargadora federal do Trabalho, da 15ª Região, a doutora Olga Aida Joaquim Gomieri, também do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e Região, Paulo Sérgio da Silva, do presidente do Sindicargas Campinas e Região, Paulo Vicente Ferreira, do presidente do Sintrateco, Reginaldo Nunes dos Santos. Mais alguns agradecimentos a gente vai fazer aqui, antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lins, Reginaldo Pereira, o presidente do Sintracargas, Reinaldo Dias Rabelo, também o presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários Anexos de Assis, Renato Manuel Raposo. Agora a gente gostaria de ouvir as palavras do prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Por favor, prefeito. Muito bom dia a todas, a todos. O presidente da Federação dos Trabalhadores, o Valdir Pestana, deu as boas-vindas a todos os senhores e senhoras aqui nesse seminário jurídico. E eu quero dar as boas-vindas a São José do Rio Preto, cidade que eu tenho a honra de ser prefeito pela 3ª vez, e quero que todos se sintam como se estivessem nas suas cidades. Vejo aqui lideranças do Estado de São Paulo,
e vejo aqui figuras ilustres que vieram participar desse seminário, ministros, desembargadores. Portanto, eu quero saudar todos os senhores e senhoras, na pessoa do Valdir, que é o presidente da federação, estendendo os cumprimentos aos presidentes de sindicatos que aqui se encontram, as lideranças dos trabalhadores do setor do transporte rodoviário, cumprimentando o desembargador Fernando da Silva Borges, que é o nosso ilustre presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cumprimentando a desembargadora, a doutora Tereza Asta Germinani, saudando a todos, dizendo que São José do Rio Preto, para aqueles que não conhecem, é uma cidade que tem uma das maiores expectativas de vida do Brasil. Aqui nós temos um dos menores índices de mortalidade infantil do Brasil. E aqui nós temos água tratada, esgoto tratado. Sempre tive uma preocupação com a infraestrutura. Fui deputado federal por 7 vezes e tive a honra de presidir a Comissão de Viação e Transportes, portanto, sempre em contato com esse setor que movimenta o Brasil. Aqui na região, e eu digo com muita honra, porque sou político, confesso que sou político e fiz política a vida toda. Tenho 11 vitórias consecutivas. Tenho a honra de dizer que fui prefeito da minha terra natal, que é Santa Fé do Sul, onde deixei a marca há 40 anos atrás, e fui deputado estadual 3 vezes em São Paulo e 7 vezes deputado federal em Brasília. E a honra de ser prefeito aqui de São José do Rio Preto pela 3ª vez, tendo ganho 5 turnos nas eleições de 2000, 2004 e agora em 2016. Mas sou um aprendiz da política. E acredito que o caminho é a política. E são seminários como este, onde se estabelece o debate, onde nós vamos ouvir aqui opiniões de estudiosos, para que nós possamos melhorar cada vez mais as relações entre capital, trabalho, desse país maravilhoso. Este país plural, de extensão continental, e que é preciso que cada vez mais nós tenhamos a consciência de que é através do diálogo e da democracia que nós temos que avançar. Eu conheço, como os senhores conhecem, países que têm uma outra realidade. Mas a democracia ainda é o melhor sistema, porque a liberdade, a participação da população, que são instrumentos fundamentais para que nós tenhamos dias melhores. As coisas acontecem no município. Tudo acontece no município. Portanto, eu sou do poder local. É aqui que estão as nossas estradas. Eu lutei a minha vida toda pela ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, uma das maiores obras do Brasil. Lutei durante 27 anos. Ainda era estudante. Em 98, a ponte rodoferroviária foi inaugurada, muitos dos senhores conhecem. Eu dizia, porque sempre tive bandeiras. Não fui eu quem levantou esta tese, foi Euclides da Cunha, que dizia que para ligar o leste, os portos brasileiros ao centro-oeste brasileiro, esse era o caminho. Passava por São José do Rio Preto, Jabuticabal, e aqui chegou a ferrovia em 1912. E por aqui tinha que passar também toda a produção do centro-oeste brasileiro. Passa por aqui, através dos caminhões que os senhores transportam. E por isso hoje nós temos aqui, tanto para o leste, para São Paulo, pista dupla para São Paulo. Daqui para o oeste, pista dupla também. Nós temos as melhores rodovias do Brasil. E eu quero dizer que esta é a nossa luta, é lutar pela infraestrutura e pelo desenvolvimento,
para que nós possamos ter emprego e ter renda, que é disso que o Brasil precisa, é de emprego e de renda para que as pessoas possam viver melhor. E de sindicatos organizados, que tenham esta abertura e que promovam encontros como este. E eu quero dizer da honra que tenho, como prefeito de São José do Rio Preto, de receber tantas figuras ilustres. Tive a oportunidade de ler a programação do dia de hoje. Estão de parabéns os senhores e as senhoras que se dispuseram a vir aqui, na certeza de que ninguém sairá igual. Todos sairão acrescidos em conhecimento, abrindo para uma discussão, para que nós possamos sensibilizar o Congresso Nacional, que é a representação do povo. E eu continuo reafirmando que a solução para o Brasil é a política com instituições fortes, como temos nas relações do trabalho, no Ministério, e no Tribunal Regional do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a nossa saudação e as boas-vindas a todos. Sintam-se como se estivessem nas suas cidades. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, prefeito. Dando sequência, então, mais alguns agradecimentos aqui de autoridades presentes. O presidente do Sinditromar, Ronaldo José da Silva. Também o presidente do Sindicato Rural, ou a presidente do Sindicato Rural, Rosimeire Cameron. O presidente do Sindicato do Transporte de Cargas, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá, Samuel de Souza. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Tereza Aparecida Asta Gemininani, que está aqui compondo a nossa mesa, o vice-presidente do Sindibeb, Wallace Anjos de Souza, o presidente da FTESP, Valdir de Souza Pestana, e o diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres de Presidente Prudente Região, Valdir Noles Cavião, também o presidente do CEDESP, Walter José dos Santos, a representante da OAB Mulher Estadual, Janaína Cláudia Magalhães, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Terrestres, Antônio Wagner Barbosa, e também o vereador Jean Dornelas. Então, dando sequência aqui para a gente ouvir o nosso próximo convidado, gostaria de convidar o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges, para fazer uso da palavra. Por favor. Bem, bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando o nosso anfitrião, presidente da Federação, Valdir Pestana, o nosso querido amigo Edinho Araújo, de longa data que nos conhecemos, prefeito municipal de São José do Rio Preto, a minha colega desembargadora Tereza Asta, que representa aqui a Escola Judicial do nosso tribunal, cumprimentar também os nossos queridos ministros do TST, os amigos ministro Caputo Bastos, ministro Douglas Alencar, o nosso presidente do tribunal no último biênio 2014-2016, embargador Lorival Ferreira dos Santos, a nossa decana, doutora Olga Gomieri, nosso colega Scanfella, que é um dos desembargadores Scanfella, aqui também de São José do Rio Preto, doutor Hélio Gracelli, diretor do Fórum Trabalhista, enfim, todos os colegas magistrados, senhores sindicalistas, senhores advogados, senhoras e senhores. Eu inicio a minha rápida fala, que eu sei que o tempo urge, parabenizando a iniciativa, Valdir, pela iniciativa de começar esse debate com relação à reforma trabalhista, num setor tão importante para o país como é o setor do transporte rodoviário de cargas, considerando as dimensões continentais do nosso país e
a carência de ferrovias, aí o transporte rodoviário acaba tomando uma importância muito grande para a nossa economia, e é um setor importantíssimo. Esta reforma que trouxe uma profunda alteração nas relações de trabalho, muito profunda. Tão profunda que até aqueles que lidam com o direito do trabalho ainda não conseguiram alcançar até onde ela vai. Uma reforma que chegou com 7 artigos e que terminou com mais de 100 artigos alterados da CLT, sem o necessário debate com a população e trazendo transformações que faz com que a responsabilidade dos sindicatos passe a ser infinitamente maior do que já era quando a negociação vai prevalecer sobre a legislação. E digo profunda e pouco inteligente em muitos aspectos. Por quê? Nós temos alterações que prejudicam o empregador, que prejudica o empregado e que prejudica a sociedade como um todo, a própria sociedade. Nós temos alterações em natureza jurídica de determinados institutos, como gratificações, abonos, que fará com que o empregado seja contratado por um salário mínimo, pelo salário normativo, e possa receber 3, 4, 5 vezes mais a título de abonos, de gratificações, de ajuda de custo, todos sem natureza salarial. Então, isso significa um prejuízo não só para ele, empregado, porque ele não vai levar nada para a sua aposentadoria, porque sobre esses valores não incidem as contribuições previdenciárias e fiscais. Isso vai trazer um prejuízo imenso para o Estado, para o governo, na arrecadação. E quando nós trabalhamos com uma massa de assalariados de 100 milhões de pessoas, nós temos que considerar que são 100 milhões de consumidores. E quando nós reduzimos direitos, precarizamos direitos, você reduz o poder de compra do empregado. Isso significa que quem produz vai produzir menos, que quem vende vai vender menos, e que a roda da economia vai cada vez diminuindo mais. Isso, pergunto, beneficia quem? Talvez aquele que investe em títulos do Tesouro Nacional, que foram remunerados até há pouco tempo em 14,5% ao ano, dinheiro parado. O dinheiro só é útil quando ele circula, e isso significa um dispêndio do governo de 1 bilhão e 200 milhões de reais por dia de remuneração de juros. 1 ponto percentual a menos na Selic, repito isso com muita frequência, porque é necessário que a população saiba, porque isso não é divulgado, representa menos 30 bilhões de dispêndio do Estado por ano. Se você tem um déficit de 150 bilhões, se você reduzir 5 pontos percentuais da Selic, você já resolveria esse déficit. Mas o mercado não permite que isso aconteça. Então, a preocupação não é de simplesmente proteger empregado, é uma relação totalmente diferenciada. A preocupação é para onde vai o país. Nós vemos, isso é evidente, você vai no supermercado, você vai no restaurante, o movimento reduziu drasticamente, a quantidade de indústrias que se fecham é drástica, a quantidade de prédios para alocar. Então, tudo isso decorre do quê? Da economia reduzida. E não se melhora o país se não houver investimento e se não houver uma massa trabalhadora bem remunerada. Por isso, a importância desses eventos, para que possamos discutir, não é, e refletir sobre as consequências de todo esse problema que seguramente vai trazer, e só o tempo dirá as consequências drásticas de uma reforma que
volto a insistir, não foi debatida o suficiente com a sociedade e não sabemos a extensão da sua consequência. Eu quero agradecer muito pelo convite, dizer que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região está sempre pronto a apoiar medidas, iniciativas como essa, de debates que agora se seguirão com muito mais frequência. Muito obrigado a todos, um excelente seminário a todos. Muito obrigado a todos. Então, bom, dando sequência aqui, em nome da organização deste seminário, gostaria de agradecer a presença do doutor Rodarte Ribeiro, que é juiz do trabalho em Barretos, também do secretário-geral do sindicato. Vou tirar aqui que é mais fácil. Do Sindicato dos Rodoviários Mogi das Cruzes e Região, Manuel Lino, e também parabenizar o senhor José Aparecido Biazon, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Distribuição de Bebidas de São Paulo e a sua diretoria. Eu gostaria agora de dar um recado para todos que estão presentes aqui. Vocês receberam na pastinha de vocês um bloquinho que vocês podem fazer anotações. Então, por causa do tempo, que é relativamente curto, para discutir assuntos de tanta importância, não será aberto tempo para fazer perguntas diretamente aos nossos convidados, aos participantes aqui. O que vai acontecer é que vocês podem fazer as suas perguntas, escrever as suas perguntas neste bloquinho, direcionando para quem será feita essa pergunta, e com um e-mail, não esquecer de colocar o e-mail, que essa pergunta será entregue à pessoa, à autoridade que será direcionada, e ela responderá isso por e-mail, ok? Bom, por enquanto, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, mas que permaneçam ainda por enquanto, porque nós vamos pedir para o Pestana para entregar uma homenagem a todos vocês convidados em nome da organização do evento. Por favor, Pestana, a gente vai começar essa homenagem, então, que será entregue pelo nosso anfitrião aos nossos convidados, começando pelo desembargador Fernando da Silva Borges. Também o prefeito Edinho Araújo. E representando, em nome do diretor da Escola Judicial, Manuel Carlos Toledo Filho, a doutora Tereza Aparecida, recebendo também esta homenagem da organização deste seminário. Das mãos do presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo, Valdir de Souza Pestana. Muito obrigado aos nossos convidados. Aproveitem também as discussões. Um bom dia a todos. Obrigado.